Olá, tô aqui na árvore, olha eu pendurado aqui, ó. Olha, tô aqui em cima. Uhul! Ai, dá oi pra eles, minhas amigas. Essa aqui é cadê? A Andy, e aqui é a Me Too. Ó, a Me Too e a Andy, minhas amigas que viajarão aqui com vocês nesse processo de compreensão de um tema legal e gostoso, onde vamos falar sobre diversidade cultural, ok? E para falarmos de diversidade, você já sabe o que é diversidade, você já sabe o que é cultura, vimos isso nas últimas aulas. Agora vamos falar de diversidade, porque há diversas culturas no mundo, e a Andy e a Me Too são a representação da diversidade, ok? Então, podemos falar de Brasil ou de... E a resposta é, no aspecto de cultura, ou no natural, deveria estar escrito, temos diversos Brasis. Os vários Brasis, quando falamos de cultura, embora sejamos um lugar só, culturalmente somos diversos. Tá? E é claro, isso não é uma especificidade brasileira, mas qualquer país com uma noção continental como é o Brasil, ele também terá isso. Deixa eu vir aqui para cima da moita, ficar aqui na moita. Olha lá, culturas do mundo. Cada lugar uma cultura, e em cada lugar uma cultura. A região do lugar também haverá uma cultura. Porque Austrália não significa que todo lugar na Austrália, lá. A Austrália é marcada pelo multiculturalismo, com forte presença das culturas indígenas e da cultura dos Austrália. A cultura do lugar vai depender de quem está neste lugar. A cultura do mundo norte-americano representa a cultura europeia, personificada no jeito que os europeus criaram de viver nos Estados Unidos. Então é uma cultura com um modelo padrão europeu na América, né? E na América do Sul, o Brasil é o país de multiplicidades culturais. Assim como na Austrália, o Brasil tem essas culturas, porque tem diversos povos, diversas etnias, e isso é um caldo cultural. Culturas do mundo, cada lugar uma cultura. Então, essa ideia de que o nosso jeito de viver é o jeito certo de viver, como já falamos lá atrás, não pode ser defendido. Exemplos, olha só. O Brasil tem 210 bilhões de pessoas, 210 milhões, 147 mil e 125 pessoas no dia que eu fiz a pesquisa. Essa é a população brasileira. No Nordeste nós temos 56 milhões e 560 mil e 81. No Norte temos 18 milhões, 430 mil 980. Aqui no Sudeste a maior porcentagem da população, 87 milhões 711 mil 946 pessoas. No Centro-Oeste, 16 milhões e 85 mil 885 pessoas. E no Sul nós temos 27 milhões 386 mil e 889 pessoas. Faltou um 8 ali. Então, essa é a população brasileira. São todos brasileiros, mas não significa que são todos da mesma cultura. Perceba isso. São 210 milhões e nessas 210 milhões de pessoas você pode ter aí 10, 20, 30 milhões de culturas diferentes. Porque estamos falando de lugares diferentes. Não é só de estado. Temos 27 estados e em cada um desses estados temos cidades. São Paulo tem 518, 548, Minas também tem 560 e poucas cidades, mas dentro dessas cidades você tem bairros, regiões e formas de ser ali dentro, que também podem caracterizar um tipo de cultura, como São Paulo. A capital é uma cidade, São Paulo é uma cidade. E dentro de São Paulo, a cidade, você tem várias culturas. Você tem a cultura da elite da cidade de Jardim, você tem a cultura do Morumbi, você tem a cultura do Capão, do Grajaú. Então você tem as culturas, não? Tem formas de ser, de viver. E não é diferente em Minas Gerais, nas suas centenas de cidadezinhas e nos seus milhares de vilarejos dentro dessas cidadezinhas, como é assim no Pernambuco, como é assim na Lagoas, em Sergipe, Piauí, Amapá, no Acre, no Maranhão. Então Amazonas, então nem se fala, né? Onde as cidades são muito mais isoladas do que qualquer lugar do Brasil, devido à grande proporção da Amazônia, as cidades se isolam ainda mais.
eu estou cobrindo aqui. Minhas amiguinhas ali, a Mitsu e a Muito bem, então, conforme o vídeo falou, o Brasil apresenta uma multiplicidade de culturas. Em cada região do Brasil se tem particularidades culturais. Em cada região do Brasil temos um brasileiro ou uma forma de ser brasileira. Aqui estão as 5 regiões do país, mas não significa que quem vive em São Paulo no Sudeste é igual quem está em Minas, que também é Sudeste. Não, é só regionalizações. São formas de ser e de viver, culturas. Então, a forma como se come lá no Norte não é igual no Nordeste. Embora nós aqui do Sudeste, do Sul, olhemos e dizemos é tudo a mesma coisa, é tudo cabeça chata. Não, isso é preconceito nosso. Isso não, do mesmo jeito que lá no Sul não se come como aqui em São Paulo, lá no Amazonas ou lá no Pará não se come também como aqui em São Paulo. Mas quando vai falar do Rio Grande do Sul, se fala de maneira positiva ou não negativa. Quando se vai falar do Norte ou do Nordeste, se fala de maneira negativa, como se um sarapatel fosse uma comida inferior a um churrasco. São comidas, são formas de... Ou a comida chinesa, rato, barata, cachorro, é comida, é formas culturais, são... busca de sustento, de alimentação, de suprir nesses. Não é certo nem errado, apenas é que nossa cultura aprendeu a valorizar cachorro, aprendeu a gostar de cachorro, e eles aprenderam a gostar de cachorro na panela. Só isso. Estou errado em quê? Existe uma identidade cultural brasileira, existe uma identidade brasileira, aquele D não deveria estar ali. A identidade brasileira é tão que qualquer estrangeiro pode ser brasileiro. Porque não há uma identidade, um modelo de identidade. Esse cara é brasileiro. Não tem.
Por quê? Porque brasileiro é brasileiro. Você pode reconhecer um brasileiro. Ele tem que falar português, ou arranhar pelo menos, e morar no Brasil. Falou português, morou no Brasil, é brasileiro. Até um gringo, se aprender a falar português, né, ele deixa de ser gringo. Porque ele vai ser um brasileiro com sotaque, percebe? Não tem essa coisa de, como lá nos Estados Unidos, ou na França. E na França não adianta você ser só francês. Você tem que ser, que é onde tem valor. O francês valioso na França é o de Paris. Porque o francês lá do subúrbio de Nice, de Rennes, não vale nada assim. É claro, estou aqui exagerando. É como aqui no Brasil. Você é brasileiro e ainda mora no Pernambuco, ainda mora em Alagoas, ainda mora no Maranhão. Mas não podia ser pior. Já é brasileiro, ainda mora nesses fins de mundo. Percebe? Então, é muito parecido com isso. No bojo identitário nacional, nós somos todos, porque sim, o que é ser brasileiro? É isso, é se reconhecer como brasileiro, estando no Brasil, e olha aqui, falando português, porque você precisa se comunicar e pronto, acabou. Ninguém vai perguntar qual a sua origem, mesmo que você fale com sotaque. Tá? Então, há uma abertura na identidade na identidade brasileira. Isso é positivo, embora também tenha um lado negativo que veremos. Essa coisa. Quais características nos distinguem, nos diferencia e quais características nos aproximam? Se digo que sou brasileiro, o que significa isso? Embora nós não digamos, né? Quando é que o brasileiro vai bater no peito e dizer eu sou brasileiro? Mas vai dizer isso para quem? Para o argentino? Vai dizer isso para quem? Para o chileno? Vai dizer isso para quem que nós vamos dizer isso? Você sabe? Porque o nosso olhar sobre o Brasil é um olhar negativo. Então nós não temos orgulho do Brasil. Porque ninguém vai orgulhar do Brasil. Falar português, comer arroz e feijão, gostar de futebol e samba, isso é ser brasileiro? A identidade brasileira é caracterizada pela flexibilidade. Brasileiros são todos. A dessacralização da história do Brasil atrapalha com que nós criemos uma identidade com o Brasil. A nossa história, nós sabemos e ouvimos e aprendemos muito mais da história americana, francesa, espanhola, do que da história brasileira. Eu sei muito mais da independência dos Estados Unidos do que da independência brasileira. Eu já assisti muito mais filme, novela e contos sobre a independência americana, francesa principalmente, do que a independência brasileira ou as guerras de independência. Porque o Brasil não teve uma guerra de independência. O Brasil teve diversas guerras de independência. A guerra do Paraguai, mas aí já é uma questão internacional, guerra dos Canudos, guerra dos Farrapos, revolta armada, se armar, revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta de Juazeiro, a guerra do contestado, os movimentos tenentistas. Então, assim, são vários conceitos que você provavelmente já passou por isso na escola, mas o que isso ficou para você? O que isso representou na formação da sua nacionalidade, do seu reconhecimento como brasileiro, como um povo que lutou para construir a si mesmo, né? Mais de 10 mil pessoas morreram lá em Canudos. E por que morreram? Morreram por quê? O que levou eles à morte? Um sentimento, uma defesa, um orgulho, um amor à sua identidade e à sua origem. Uma identidade nacional. Nós não temos isso. Nós somos desvinculados. Nós temos direito, e claro, graças a Deus por isso, de amar os Estados Unidos sem nunca estar lá e talvez nunca estaremos lá. Mas nós amamos a vida americana, amamos o americano e eu não viu. Sabe? Alguém faz algo lá fora e nós elogiamos, e alguém faz a mesma coisa aqui dentro e dizemos, foi obrigação. É o mínimo que se esperava, percebe? Esse olhar que rouba de nós o valor, o mérito, o elogio, a honra, o orgulho de ser quem nós somos. E quem nós somos? Somos um povo que tem respeito, que é afável, que é legal, que é respeitoso. Olha que o brasileiro é respeitoso. Por quê? No Líbano não é. Nos Estados Unidos, quase todo americano, a maior parte do país, tem direito a ter uma arma em casa. Por quê? Olha, para e pensa, por que o americano tem arma em casa?
São 280 milhões de pessoas. Dessas 280 milhões de pessoas, 170 milhões são americanos. Muito mais até. São americanos. O americano tem arma em casa para se proteger de quem, gente? Do americano! Claro que muitos têm arma em casa para se proteger, mas percebe que há uma relação de rejeição e de afastamento entre eles, enquanto nós é uma relação de proximidade. É só olhar os bailes funk. O baile funk é uma referência, mas poderia ser o forró, poderia ser a lambada, poderia ser o forró brega, poderia ser tecnobrega, poderia ser no sul, aqui que nós temos, eu não vou lembrar o nome, vai ter um vídeo aqui falando sobre isso, mas você tem a festa lá do Boi Bumbá, você tem a festa aqui no Rio Grande do Sul, que envolve forró, envolve sanfona, são festas que reúnem as pessoas e elas ficam próximas, amontoadas, e elas dançam, e elas festejam, percebe? A proximidade, o contato. Tá? E aí nós temos, para encerrar essa aula de hoje, os mitos de Brasil. Aquilo que nós falamos do Brasil, que não é bem o Brasil, porque o Brasil vai muito além disso. Mas a ideia é só conversar um pouco disso, porque essa aula aqui é um preparatório para a próxima aula, onde vamos falar dessa identidade. Estamos falando de diversidade cultural, e aí, nesse momento, na próxima aula, falaremos sobre a identidade, a construção da identidade brasileira, para na aula final podermos fazer um fechamento com a diversidade cultural junto da nossa identidade cultural e nacional. O Brasil é o país do samba? Responde aí. Significa ser o país do samba? Todo mundo gosta de samba? A maioria da população gosta de samba? Não, a maioria da população gosta de sertanejo. O Brasil é o país do futebol? Aí já é mais complicado. Estamos mais perto de uma afirmação verdadeira. A maioria das pessoas gosta de futebol? Sim, gostam de futebol. Uma parte delas, uma parte da população não entende de futebol, mas gosta muito, né? Você sabe de que eu estou falando. Mas é o país do futebol? Sim, é o esporte mais praticado, mais amado, e sim, é o país do futebol. Sim. Qual país onde mais se gosta de futebol? Onde tem mais pessoas que amam futebol? No Brasil. Por quê? Por causa da população. Se você comparar com a Inglaterra, com a Alemanha, né? O Brasil ganha, disparado. O Brasil é o país da festa? Sim, adoramos festa. Fazemos festa, o tudo. Até quando a gente se dá mal, a gente ri da nossa desgraça, a gente faz piada. O chefe briga com a gente, aquela expressão, tomou uma comida de rabo do chefe. Ou a gente mesmo diz, o chefe comeu meu rabo, a professora comeu meu toco. Vê, a gente, até na hora que a gente se lasca, a gente dá risada. É o país da festa, mesmo que seja da sátira. O brasileiro é alegre e extrovertido? Sim, é o que está falando agora. Ele é alegre, ele não é positivista, mas ele é alegre, ele escolhe curtir, viver o momento. Claro que eu estou generalizando, todo brasileiro é assim, quem dera fosse. Tem pessoas azedas, mais azedas que limão. Lamento por elas, mas o legal do brasileiro é que ele é alegre, ele é extrovertido, ele ri da própria desgraça, ele dá risada do que dá errado. Lógico que não na hora, mas depois. O brasileiro dá nó e pingo d'água? O que você acha? O brasileiro dá nó e pingo d'água? A minha opinião é que dá, mas dá mal feito. Porque ele procura soluções para problemas que surgem, mas todo mundo faz isso, toda a população do mundo faz isso. O especialista nisso são os japoneses, em dar nó em pingo d'água, procurar soluções. Só que as soluções que os brasileiros geralmente procuram são soluções imediatistas. Resolver o problema aqui agora, mas por quê? Porque o brasileiro tem uma cultura, uma forma de ver a vida imediatista. Fazer as coisas aqui e agora, curtir aqui e agora. Depois a gente dá um jeito e ele não procura uma solução mais durável, mais permanente, mais contínua. Então resolve o problema ali, naquela hora, naquele momento. E o problema volta. Não funciona. Então, ele dá nó em pingo d'água, ele faz gambiarra. Você já viu esses memes aí que tem no WhatsApp, no YouTube e tudo mais aí de meme sobre brasileiro ser inventivo, né? Sim, mas eu vejo de uma maneira negativa essa inventividade, essa inventividade brasileira. Não sei se existe essa palavra, né? Tô aqui sendo brasileiro. O brasileiro é guerreiro e não desiste nunca? Opa, claro que é.
O brasileiro é guerreiro e não desiste nunca. Mas não é um atributo só do brasileiro, né? É do ser humano em geral. O ser humano é guerreiro, ele não desiste nunca. Ele luta pela vida. Ele não vai desistir. Por quê? Porque a vida é o bem maior que nós temos e vamos fazer o que for necessário para ter essa vida. E nesse sentido, o brasileiro é guerreiro, não desiste nunca. Ele também é isso e ele tem muito mais que alguns outros povos, só que ele luta errado. Porque ele quer ganhar, ele quer vencer na força e não é na força. É no entendimento que nós temos que ganhar. É a força, mas a capacidade de pensar. E aí o brasileiro, nessa questão de educação, de estudo, ele não vê o valor e a importância da educação. Eu já estou dizendo isso para você. A educação é fundamental. O aprendizado é fundamental. Não é questão de nota. O que deveria te ocupar não é se você tirou 8, 9, 10. O que deveria te ocupar é: eu aprendi, eu entendi, eu dei conta, eu conheço. Se eu pegar essa conta, esse texto, esse livro, esse desenho, eu consigo desenvolver, eu consigo resolver, eu consigo amanhã, se eu for do marketing, se eu for da engenharia, se eu for da advocacia, se eu estiver no consultório médico ou numa UTI, eu terei capacidade cognitiva para enxergar além do que está à minha frente e projetar soluções, inovações, trazer conhecimentos que possam dar solução e me levar além daquela situação. Porque não é só ver, também é convencer, não é só não desistir, mas é chegar lá capacitado ou capacitado para estar lá, né? E para encerrarmos, o brasileiro é inventivo. Ele precisa ser estudado. Sim, o brasileiro é muito inventivo. E aí, nesse sentido, o brasileiro é inventivo, mas é muito inventivo. Muito inventivo mesmo. Criamos coisas incríveis. Não no sentido científico, tá? Assim, sentido prático da vida. Inventamos, criamos. Somos bons para piada, para brincadeira, para música, para poesia, né? Somos incríveis. Somos incríveis. O brasileiro é inventivo? Precisa ser estudado? Não. Estudar o brasileiro, infelizmente, no sentido de deveria estudar o chinês. Se for para estudar um povo, para aprender como desenvolver, é o chinês, é o japonês, talvez o alemão. O americano é meio a meio, mas percebe? Ou o indonésio, né? Não sei como é que falaria, o indonésio, os árabes, esses precisam ser estudados. Outro que precisa ser estudado, os israelitas, eles precisam ser estudados. Por quê? Porque a capacidade inventiva deles de criar solução para problemas que são comuns ao dia a dia são muito melhores do que a nós. Nós criamos na gambiarra. Temos que deixar de ser o povo da gambiarra para ser o povo da tecnologia, da ciência. Aí, por que nós não somos? Deixa eu sair da árvore. Eu vou aqui para cima. Deixa eu voar um pouquinho aqui perto da minha amiga Rit. Aqui. Precisamos deixar de ser o povo da gambiarra para produzirmos ciência, tecnologia, inovação. Mas é difícil pensar no brasileiro fazendo isso quando diz que não gosta de matemática, não gosta de física, não gosta de química. Ora, se um país precisa crescer, ele precisa dessas 3 áreas: matemática, química e física. Não é de história, não é de filosofia, não é de sociologia, não é de português. Não! Embora essas áreas sejam fundamentais para o desenvolvimento do seu ser pessoa, é a matemática, é a química e é a física que vão nos levar a processos evolutivos de produção de saber e de conhecimento que levarão o Brasil a ter um desenvolvimento econômico, social, político, e não só o Brasil como país, mas o brasileiro, que nós podemos ter, dados os nossos recursos, dadas as nossas competências e habilidades, possibilidades. O que nós precisamos é melhorar o nosso olhar, tirar essa rejeição às exatas e, ao contrário, amar as exatas, abraçar as exatas como um caminho meio para a solução. Por que o Brasil é um grande país, o maior país da agroeconomia?
da agricultura. Por quê? Por quê? Porque você tem as áreas rurais do Brasil, onde você tem os donos de terras, fazendas, sítios ou grandes hectares, grandes produtores, e os filhos deles que crescem numa condição de vida econômica boa, vão estudar o quê? Vão estudar agronomia, vão estudar essas áreas de produção, de logística, de conhecimentos, que envolve sempre física, matemática e química. E o que eles fazem? Eles vêm para São Paulo? Não, São Paulo não tem agronomia, Rio de Janeiro, não. Eles voltam lá para a fazenda do pai, do tio, para o sítio, e começam a aplicar esse conhecimento universitário lá, produzindo tecnologia, máquinas, maquinário, produzindo mutação, formação genética de sementes adaptadas ao ambiente, a um lugar. E aí nós somos hoje o primeiro lugar no mundo em produção de cereais, de alimento. Então, por quê? Porque esses jovens aí, playboyzinho, nós chamamos, gostamos de menosprezar as pessoas que estudam, ou só porque elas vêm de origem rica, elas não têm culpa. É desigual? É desigual, mas elas não são culpadas por isso. Então, é um processo econômico e social que fez isso, e não elas. E elas vão lá, estudam e usam esse recurso e esse conhecimento na área onde eles podem usar e produzem resultados maravilhosos. E é isso que nós devemos enxergar. É isso que o governo, o MEC, o ministro da Educação também deveria enxergar. Percebe? Eu lembro do meu cunhado, ele esteve na China antes da pandemia, em fevereiro. Em novembro, ele estava na China e ele contou, ele visitou, foram vários lugares de tecnologia, ele até trouxe um robô movido a água. Movido a água. Muito legal. Só água. Não tem bateria, só água. E aí ele mostrou lá uns projetos de uma escola, que tem uma parceria com a empresa farmacêutica que ele trabalha aqui no Brasil. E os alunos lá, eles produzem tecnologia no ensino médio. Enquanto você está aí estudando verbo to be e formação gramatical, lá na China, o chinesinho, como nós gostamos de dizer preconceituosamente, o chinesinho está fazendo robô, está produzindo tablet, está produzindo programa de celular, aplicativo para celular. E tem um trabalho lá que a escola passa, que eles se dividem em grupos de 3 ou 4 alunos, e eles têm que criar um aplicativo de celular que vai ter que ser acessado pelos colegas na Apple ou na Google Play. Lógico, lá na China tem outras empresas de desenvolvimento de tecnologia móvel, que essas marcas não entram, eu acho que não entram lá, não tenho certeza. Mas lá tem marcas próprias, como a Huawei, que está brigando nos Estados Unidos pelo 5G. Então percebe? Mas por quê? Porque desde lá de trás eles estão investindo em aprendizado que tem a exata, a física e a matemática, a física e a química como fundamento do aprendizado, assim como a linguagem. Porque não é só saber falar, é saber pensar e é saber calcular, medir, entender para poder transformar. Tá bom? Então, é isso nesta aula. Ficamos aqui e na nossa próxima aula, então, falaremos sobre a fundação de uma identidade de Brasil. Um abraço, um beijo e até as nossas próximas aulas sobre diversidades. Rapaz, quase apanhei por causa daquela foto com a minha futura namorada, a loirinha dos livros. Não deu